Recebi aqui uma pergunta que tem se tornado cada vez mais recorrente, que é quais as diferenças entre um corporate venture capital e um venture capital. Eu acho que tem algumas coisas que são bastante importantes e que impactam muito a vida do empreendedor pós receber o investimento de qualquer uma das partes, tá? E fazer já o disclaimer, porque eu vou falar, mas tem essa ou aquela exceção? Tem. Ah, tem bastante exceção que prova a regra. Mas, no geral, o que a gente vê é o seguinte: existe uma diferença fundamental de incentivos e objetivos. Você pega um fundo de venture capital, ah, são, são executivos que estão ali num commitment e são sócios para o longo prazo, investindo fundos com um horizonte de 10 anos, né, cuja grande remuneração dele está toda no final do período de desinvestimento e que, em grande parte, tem uma única motivação aqui que é dar retorno financeiro, ou seja, eles precisam fazer essa empresa que eles investiram multiplicar de valor várias vezes. Enquanto no corporate isso não necessariamente é verdade, né? O que a gente vê? Primeiro, a jornada do empreendedor ela é muito longa. Ela é uma jornada de 10 anos, às vezes até mais, enquanto o executivo médio de uma grande empresa fica na posição 2, 3 anos. Se o cara que está fazendo o deal com você estiver fazendo um puta trabalho, ou ele vai ser promovido e aí ele deixa de estar sentado na cadeira de interagir com o empreendedor, ou então, no caso que ele acerte um ou dois home runs, o que ele vai fazer é sair e montar o fundo de venture capital dele. Porque não tem motivo pelo qual ele vai ficar recebendo salário e bônus ao invés de ganhar carry, que se ele dá certo, se ele tem o network, se ele tem o posicionamento, acaba sendo muito mais rentável no longo prazo. Então, nos cenários onde dá certo, tende a dar errado. O outro problema que você tem é, imagina que você está entrando num relacionamento de 10 anos com uma pessoa que você gosta dela no comecinho, mas que você sabe que durante esses 10 anos ela vai trocar 3 ou 4 vezes. O CEO da empresa que está fazendo investimento de CVC, ele vai mudar 2, 3 vezes. E é muito provável que durante esses 4 anos, durante essas 4 trocas, pelo menos um deles venha com o mandato de fazer uma melhora de EBITDA, melhorar o resultado da empresa e startup. Durante muito tempo ela come EBITDA, ela não gera, né? E aí o cara vem e fala, putz, não, vamos eliminar aquilo, vamos simplificar, vamos voltar no core, né? A gente vê muitas empresas indo pro core, saindo do core, indo pro core, saindo pro core. É uma mudança recorrente e com 4 trocas de CEOs durante o seu período de relacionamento com elas, fundamentalmente se prepare para isso acontecer. Dito isso, tem outras diferenças que são importantes, né? Normalmente você vai ver VCs, o que eles fazem? Eles conhecem muito bem o early stage, né? Eles sabem muito montar os processos, montar a máquina para escalar. Normalmente um cara de corporate não tem tanta essa experiência, ele tem muito mais a experiência de tocar uma máquina, de pegar algo que já está funcionando e rodar aquilo ali um pouco mais eficiente. E isso gera skill sets bastante diferentes, né? Se você fizer uma otimização muito cedo, provavelmente você não está explorando todas as alternativas de como fazer aquilo melhor. Então, aonde a gente vê um relacionamento com o corporate funcionando melhor é no late stage, é quando a empresa já descobriu mais ou menos o que ela vai fazer, como as coisas funcionam, e aí você tem um relacionamento com o corporate que te dá acesso a clientes, te dá a base instalada, aí a gente vê mais valor, porque a empresa está mais pronta para receber os ativos que um corporate pode oferecer e também está mais próximo do momento de otimização versus o momento de construção, né? E muitas vezes a gente vê as empresas, as startups se iludindo, né? Não, vou assinar um contrato com esse corporate, ele vai me colocar na base de clientes dele inteiro. Ele não vai. Ele não vai porque ele não é maluco.
você tem uma empresa que ainda não foi provada e ninguém vai arriscar toda a base de clientes deles colocando na sua mão. Então, tem que gastar um pouquinho de tempo e, sim, tem valor esse relacionamento, provavelmente mais tarde, né? Pô, na hora que a sua empresa já está rodando, já está aprovado, o cara sabe que ele pode te dar 10 vezes mais clientes e você consegue atender, aí sim ele vai se sentir pronto para fazer esse engajamento. No muito early, uma empresa com 10 clientes, nenhum corporate vai pegar e jogar 2.000 clientes na mão dele. Você não sabe onboard esse cliente, você não sabe faturar esse cliente, você não sabe que paus vão dar. Então, essa questão de estágio é super importante. Tem um outro ponto que as pessoas perdem muito a perspectiva, nenhuma startup, ou, vamos lá, existem raríssimas exceções de novo, mas grande parte das startups, ou a grande maioria delas, vai comer centenas de milhões de dólares para ficar grande. E dito assim, parece razoável que na hora que o corporate faça o investimento, ou ele tem que estar planejando que ele vai colocar as próximas centenas de milhões de dólares, ou ele tem que fazer isso numa estrutura que permita que o mercado externo faça esse investimento pós o corporate entrar. E normalmente isso não funciona bem, né? Normalmente ele quer um monte de direitos que você não pode dar, porque senão os investidores subsequentes não entram, né? E por outro lado, a gente não vê nenhum corporate falando vou colocar 2, 3 bilhões de reais dentro de uma startup. Então o que acaba acontecendo é, mesmo quando a empresa dá certo, como ela não consegue funding externo e ela não consegue funding interno, ela acaba virando uma empresa pequena, né? Se você olhar, iFood já comeu mais de $1 bilhão, Rappi já comeu mais de $1 bilhão, 99 comeu 400, 500 milhões de dólares. Para ficar grande, vai comer dinheiro, custa caro, a velocidade de crescimento de uma startup para ela ser relevante é muito alta e não dá para fazer a partir da geração de caixa. Então eu acho que, no geral, são esses os pontos. O que o VC acaba te trazendo é uma clareza de incentivos mais de longo prazo, mais de construção do business. Um bom VC vai te trazer muita experiência de, como é que se monta as coisas, né? Como é que eu monto uma força de inside sales? Como é que eu monto um CS? Como é que eu monto o time de recrutamento? Porque a gente faz isso at scale, hoje a gente olha 40 empresas quase no portfólio, mais 2.000 empresas por ano no pipeline. Então a gente acaba vendo como é que isso foi feito e puxa da nossa experiência empreendedora passada para ajudar o empreendedor no que ele precisa, tá? Que nesse momento ainda não é uma fase de otimização, é uma fase de criação, de montagem desses mecanismos. Então acho que são essas as diferenças. Os dois podem fazer sentido, mas em momentos diferentes, e é bom o empreendedor saber disso, porque isso vai impactar em como ele constrói o deal com o corporate ou com o VC, quais os incentivos que ele coloca, e ele tem que pensar nos incentivos e nos direitos tácitos da coisa, né? Pode ser que o seu corporate investidor não tenha o direito de veto sobre o seu fundraising futuro, mas, por outro lado, ele pode simplesmente não assinar o contrato na hora que você fizer o fundraising. Como é que você resolve isso? Então você tem que criar esses mecanismos para não se ver hostage de uma organização que vai mudar muito nos próximos 10 anos e que cujo risco não pertence a você, né? Você como empreendedor não tem nada a ver se a empresa foi comprada, se o CEO foi demitido, se eles estão em crise e tiveram um problema de caixa. Esse é um problema que fundamentalmente não pertence ao empreendedor da startup. Você já tem todos esses problemas para a sua empresa. Então, como é que você cria contratos e mecanismos de parceria com o corporate que não te sujeitem a riscos sobre o qual você tem zero gestão e que não são seus no final do dia? Espero que esteja ajudando. Se você quiser, aqui embaixo tem um link para mandar perguntas e vamos falando. Valeu!